Boa tarde, meu nome é Carolina Rodrigues de Lima. Eu sou mestranda no programa de pós-graduação em artes visuais da UFRJ e gostaria de agradecer primeiramente a toda a equipe do Museu Dom João VI e do grupo de pesquisa Entre Séculos e venho apresentar um recorte da minha pesquisa de dissertação que se chama Arte e Cultura Popular na Academia, as contribuições de Renato Miguel. Eu parto, então, de um entendimento do Museu Dom João VI enquanto museu universitário. Então, eu trago algumas citações da pesquisadora Adriana Almeida, que se debruça sobre a questão dos museus universitários no Brasil, na sua tese de doutorado, para poder entender um pouco de como se configura as características do Museu Dom João VI dentre essas questões que ela elenca sobre os museus universitários brasileiros. As citações são as seguintes. As funções de um museu universitário estão ligadas à história da universidade, da formação da coleção e também da região em que se localiza. Esses fatores, aliados às políticas de ensino, pesquisa e extensão das universidades, são fundamentais para a construção do perfil do museu. Sobre a constituição dos acervos, Almeida indica que pode ocorrer de várias maneiras, pela aquisição de objetos ou coleções de particulares, por doação ou compra, pela transferência de um museu já formado para a responsabilidade da universidade, pela coleta e pesquisa de campo e pela combinação desses processos. Ela também ressalta que grande parte dessas coleções resultam de doações e heranças de ex-alunos, ex-professores e ou grandes benfeitores das universidades. É interessante pensar o Museu Dom João VI nesse contexto, porque embora ele só tenha sido criado nos anos 70, o seu acervo data desde a fundação da Escola de Belas Artes enquanto Academia Imperial de Belas Artes. E esse acervo ele foi acrescido com trabalhos de professores, alunos, além das doações particulares, como a coleção Jerônimo Ferreira das Neves, que foi reunida no século XIX em Portugal e doada pelos familiares do colecionador, e a coleção de arte popular Renato Miguel, que foi reunida pelo ex-professor da Escola de Belas Artes, Renato Miguel, e foi doada por suas irmãs 10 anos após o seu falecimento. Essa coleção ela chega no Museu Dom João VI em 15 de fevereiro de 2012, durante a gestão da professora e antropóloga Carla Dias, e atualmente ela é composta por 1.366 itens de grande variedade, sendo a maior parte em peças em cerâmica de arte popular brasileira, incluindo também obras de arte indígena, de arte popular de origem europeia, africana, oriental e de países da América Latina, além de uma fotografia e artefatos variados. Aqui eu trouxe 3 exemplares dessa coleção, dando a ideia da variedade desse acervo, como uma máscara oriental, uma boneca carajá, produzida por indígenas brasileiros, e uma peça de folguedo da escultora popular Marliette. Para poder entender um pouco da constituição dessa coleção, é preciso mergulhar um pouco na biografia desse colecionador, que foi o aluno, artista, professor e colecionador Renato Miguel. Aqui nós temos alguns exemplos de obras que ele produziu, mas o Renato Miguel ele nasce em Maceió em 1929, ingressa na Escola Nacional de Belas Artes em 1948. Ele constitui boa parte da sua carreira no ambiente acadêmico, participando de diversos salões, recebendo diversos prêmios, e ele é admitido como professor assistente na cadeira de modelagem em 1956, como assistente da professora Celita Facani.
E essa sua atuação na cadeira de modelagem sugere uma aproximação com a técnica praticada pelos mestres populares, cuja produção mais expressiva está na modelagem em cerâmica. Sobre a sua atuação, eu trago aqui um exemplo que, em 1960, ele recebe a bolsa para estudar técnicas em vidro na Tchecoslováquia pela Associação Internacional de Arts Plastiques, para a qual concorreu com a escultura O Cangaceiro. E na ocasião do seu retorno para o Brasil, um jornal publica uma reportagem que diz: retornou há pouco da Europa o jovem escultor Renato Miguel, que visitou a Tchecoslováquia e outros países da Cortina de Ferro com bolsa de estudos. Depois, sem auxílio de ninguém, Miguel percorreu diversos países, em todos realizando conferências e seguindo cursos de especialização de sua grande paixão, o folclore. O que é mais, trouxe para instituições culturais brasileiras catálogos e livros dos museus que visitou, bem como propostas de convênio entre museus europeus e brasileiros. A partir dessa reportagem, que foi cedida pela família do Renato Miguel, da qual nós não temos ainda referência, dá para perceber a rede de relações muito abrangente do Renato Miguel e como o seu projeto está além de motivações pessoais, mas como um projeto mesmo de valorização da cultura popular brasileira. Ele também tem uma atuação importante no carnaval. Em 1966, ele se torna carnavalesco da Escola São Clemente, com um desfile intitulado Folclore no Carnaval. E nessa ocasião, o Jornal do Brasil publica uma reportagem com alguns desenhos do carnavalesco, né? Essas ilustrações, elas foram produzidas por Renato Miguel, e na ocasião dessa entrevista, ele dá a seguinte declaração: admitimos a formação brasileira originária de 3 raças. Partindo do branco, o português, dele herdamos parte de nossas danças e indumentárias. Do índio, os donos da nossa terra, herdamos as mais lindas lendas e os mais lindos contos. Dos negros africanos veio a ampliação e edificação de nossa música, que mais adiante tomariam características puramente brasileiras, como é o caso do samba. Além disto, nos trouxeram os negros uma variedade enorme de instrumentos que, junto aos dos brancos, apresentam essa variedade de sons que caracterizam nossa batucada. Por fim, ainda dos pretos, recebemos crendices e superstições que, somadas às dos índios e brancos, colocam nosso folclore como um dos mais pujantes do mundo. Embora essa teoria da formação do povo brasileiro como proveniente das 3 raças seja amplamente discutida e problematizada, esse imaginário que Renato Miguel constrói a partir desse desfile pode nos dar algumas dicas das ideias que nortearam a formação dessa coleção. E aí é muito interessante perceber a preocupação do colecionador em reunir esses componentes étnicos da formação brasileira, como essas esculturas atribuídas ao continente africano, outra boneca Carajá, vinda da produção indígena Carajá. E aqui, nessa imagem, no canto inferior direito, nós podemos observar alguns galos de Barcelos, como exemplares da cultura popular portuguesa. E essas imagens, elas são muito importantes porque elas apresentam uma boa parte da coleção Renato Miguel de Arte Popular ainda na organização do colecionador. Essas obras, nessas fotografias, elas ainda estão na residência do colecionador pouco depois da morte dele. E essa organização,
aparentemente tipológica não é ingênua, mas fruto de uma intenção, a materialização de uma ordem particular que indica não somente o fascínio provocado por essas obras, tanto em termos plásticos, quanto em sua capacidade de representação, mas também o intenso trabalho de pesquisa a ela relacionado. Essa coleção se constitui também como uma biografia, uma prova material de toda uma trajetória de vida que, além de possibilitar a formação da coleção, também foi por ela motivada. Aqui eu trago algumas provas das inserções de arte e cultura popular na Escola de Belas Artes, promovidas ainda em vida, né, por Renato Miguel, como na imagem esquerda, uma exposição promovida pela Campanha Nacional de Folclore, organizada pelo professor Renato Miguel, na Galeria Macunaíma, pertencente à Escola de Belas Artes. E a imagem direita apresenta uma reportagem sobre a inclusão da disciplina de arte popular brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes. O Renato Miguel, ele foi o primeiro professor dessa disciplina, que até pouquíssimo tempo era constituída como disciplina de folclore, e é muito importante observar que ele foi o primeiro professor a organizar essa ementa. Então, também podemos considerar essa coleção como uma espécie de material didático e a própria ementa dessa disciplina como uma evidência dessas ideias que formaram a reunião dessa coleção. E uma das coisas mais importantes para essa pesquisa é a tentativa de uma inserção de um museu de artes e tradições populares na Escola de Belas Artes. Em 1972, o Globo publicou a seguinte reportagem, eu trago aqui um recorte. Dividida em arte religiosa, social, utilitária e lúdica, a coleção do Museu de Artes e Tradições Populares começa pequena. É um introito e um estímulo a novos doadores. Renato Miguel, o organizador, foi incentivado por Eneida, uma jornalista, colecionadora de arte popular e artista, no interesse pela arte popular. A partir de algumas peças doadas pelos filhos da artista, iniciou o acervo e inaugurou o museu. Filiado ao Centro de Artes da UFRJ, o museu funcionará na Galeria Macunaíma, da Escola Nacional de Belas Artes, até que seja transferido para um fundão. No dia da inauguração, Arthur César Ferreira Reis, presidente do Conselho Nacional de Cultura, sugeriu que a sala permaneça no prédio, local mais acessível ao público, que ficava no centro da cidade do Rio de Janeiro. Renato Miguel discorda. O museu deve acompanhar os alunos para fornecer elementos de análises e pesquisas. Então, a gente percebe o quanto que Renato Miguel prezava por essas referências para os alunos da Escola de Belas Artes. E aí eu trago agora um pequeno panorama da atividade intelectual de Renato Miguel, o trabalho de campo e sua produção escrita. E nós temos observado 3 publicações que foram Ceramistas Populares de Pernambuco, publicado na Revista Brasileira de Folclore, Severino de Tracunhaém, um ceramista da Zona Canavieira, publicado na Revista Brasil Açucareiro, e ele foi o criador da cerâmica popular no Nordeste, Vitalino, publicado na Tribuna da Imprensa. A partir da análise desses materiais, eu pude perceber a concentração das pesquisas no estado de Pernambuco, a valorização das questões técnicas, uma ampla contextualização geográfica e social, a preocupação com a identidade dos artesãos, e esse trabalho de campo ele foi desenvolvido entre 1959 e 1961, embora a publicação tenha ocorrido mais de uma década depois.
um primeiro contato em 1955 com o Severino de Tracunhaém, e nesses artigos Renato Miguel traz muitas críticas ao mercado e ao descaso do poder público para com esses artistas populares. Aí aqui eu trago uma citação que está em um desses artigos dele, que é uma arte nacional bem estruturada se baseia numa arte popular plenamente desenvolvida. Tanto quanto uma arte popular amadurecida e robusta se ampara na estrutura da arte nacional a qual pertence. Aqui na Revista Brasileira de Folclore eu trago algumas ilustrações que foram produzidas por Renato Miguel e uma relação dos artesãos de Caruaru. A partir dessa relação que Renato Miguel traz desses artesãos, eu pude cruzar com informações que eu tenho do acervo presente no Museu Dom João VI, e eu percebi que os artesãos que Renato Miguel pesquisa nessa pesquisa de campo estão presentes na coleção, como Mestre Vitalino, José Caboclo, Ernestina e Berenice, que são da Escola Vitalino. E aqui outra citação de Renato Miguel. Precisamos respeitar e dar o devido valor ao que é nosso. Não criar museus com a finalidade apenas de monstruários, pois já está superado. É necessário que se criem centros de pesquisa para se estudar de perto esses assuntos e de assistir ao futuro artista erudito em suas finalidades de sentimento, para que possa ter inspiração e elementos ligados a seu país e, em consequência, a si próprio. Então, eu finalizo com essa citação e chamando atenção para o reconhecimento de Renato Miguel para a importância da inserção dessas outras narrativas que não são as narrativas hegemônicas, eurocêntricas, para a formação desses artistas da Escola de Belas Artes, e o quanto que isso é importante, principalmente a partir de 2012, com a implementação das cotas sociais e raciais na Escola de Belas Artes. Porque não existe mais a possibilidade da gente ter apenas um acervo eurocêntrico. A gente precisa dessa presença de outras narrativas, principalmente pela presença social também de componentes da sociedade que não dialogam tanto com essa hegemonia, né? Enfim, assim eu encerro a minha apresentação, agradecendo novamente, me colocando à disposição para contatos no meu e-mail. Muito obrigada.